Como é que tá o Desenrola Brasil? O pessoal tá fazendo bastante perguntas aqui no canal, se deve fazer acordo, se não deve fazer acordo. Então eu vou falar 3 pontos importantes que você deve estar atento antes de fazer qualquer acordo no Desenrola Brasil, tá certo? O primeiro ponto que você deve estar atento, amigo, é ver se o seu nome está na lista negra do Banco Central. Por quê? Porque se ele não estiver na lista negra do Banco Central, provavelmente, amigo, essa dívida não está nem atrapalhando a sua vida. Então você não deve negociar essa dívida pelo Desenrola Brasil, tá certo? Porque ela pode ser uma dívida que não está te atrapalhando. Vou te mostrar para você entender. Veja só. Você vai ver aqui a lista negra do Banco Central. Então vamos lá. Olha só. Tá aqui a lista negra do Banco Central. E nós vamos ver aqui como é que vai ficar essa situação aqui. Olha só, vou explicar para você entender. Primeiro eu vou mostrar para você como é que você vai fazer para acessar essa lista, tá? Simplesmente você vai pôr no Google a palavra registrato. Registrato com T, amigo. Ó, põe lá, registrato. Pois aqui, ó, já apareceu o registrato, tá? Aí você vai ver aí que vai abrir aqui umas possibilidades aqui para você acessar. Veja só, já chegou aqui no Banco Central, tá carregando aqui o site e a gente fica falando, vamos lá, entrar no registrado, tá? Então você chegou aqui no seu registrado. Veja só, aqui você pode fazer acesso aqui com o seu gov.br, amigo. Esse é o jeito mais fácil que tem, tá? Então você, além disso, você pode fazer login com o seu banco, amigo. É o jeito que você pega o melhor nível para você já resolver tudo. Você escolhe o seu banco aqui, tem todos os bancos aqui, e você coloca o seu login e a sua senha do seu banco, tá? É arriscado? Não deixa de ser, você vai colocar os dados do seu sistema bancário, tá? Eu acesso com o meu dado da Caixa, tá? Aí depois eu gerei uma nova senha para ficar tranquilo. Então você já acessa que você já pega o nível ouro, que você sabe tudo sobre qualquer coisa que tem aqui dentro, tá? Então você vai ver aí aqui dentro e tem vários relatórios, você vai puxar esse relatório aqui, o SCR, tá? Esse aqui é o famosa lista negra do Banco Central, tá? Então vamos lá, é o SCR, ó, tá vendo? Sistema de Informação de Crédito. Aqui o banco sabe tudo sobre sua vida, amigo. Vamos ser sinceros, tá? Então, ó, aqui ele já vê aqui, ó, quantas instituições financeiras você tem aqui, tem negócio? 14. Isso já não é legal. Desde quando participa do sistema financeiro? Desde 2007. Tem operação sob júdice? E aqui que eu falo para você, que eles veem tudo que você está fazendo. Se você entrou na justiça, eles veem aqui, ó, manifestação de discordância, quando você está brigando lá com o banco, para ele alterar alguma coisa. Então tudo vai sair aqui, amigo. Por isso que você tem que ver, isso aqui é o espelho da sua vida financeira. Então você vê aqui, tá? Você vai puxar 5 anos para trás, esse aqui é desse ano, desse meu cliente, tá? Então você veja, isso aqui que é o importante agora nesse ponto. Você vai ver que tem 3 colunas, a vencer, vencido e prejuízo, tá? Então a vencer, tem aqui um apontamento? Tem, esses apontamentos aqui, ó, 10 mil e pouco. Isso aqui tem algum problema? Não, amigo, não tem problema. Isso aqui significa o quê? Que você está gastando esse valor aqui, no caso, 10 mil reais de cartão de crédito e você está pagando. Por quê? Porque não veio aqui para o vencido, tá? Então tá tudo bem, tudo tranquilo. Isso é ótimo para o seu crédito, porque você vê que você está gastando bastante e está pagando, né? Muitas das vezes, hoje em dia, a pessoa não tem condição de conseguir um demonstrativo de ganhos, né, com o olerite, né, o contra-cheque. Então isso é uma das formas do banco avaliar que você tá circulando dinheiro na sua mão. Às vezes você não consegue ser um trabalhador aí informal e fala, não tenho um contra-cheque. Mas ele tá vendo, ó, ele tá gastando 10 mil de cartão de crédito e tá pagando, tá bonito, né? Então veja só. Aí se você não paga para cá, vem para essa coluna aqui vencido, tá bom? Quando vem para essa coluna vencido, amigo, já prejudica o seu crédito. Por quê?
Porque para você vir para a coluna prejuízo, que é muito ruim, é um pulo. Eu vou te explicar daqui a pouco a coluna prejuízo, tá? Então já mostra que você não está pagando com pontualidade. Aí depois, se você paga, ele volta aqui, apaga e volta aqui a vencer. Ficou tudo bem, mas fica essa manchinha. E outra coisa que você tem que se ater também é o seguinte. Quando você não paga a sua dívida na data aqui certa, ela é informada também lá no cadastro positivo, lá no Serasa. E isso é ruim para o seu crédito, tá vendo? Então, o vencido atrapalha sim o seu crédito. Aí tá aí, veio o vencido, depois de um tempo você não pagou, amigo. Você não pagou e veio para cá, ó, para a coluna prejuízo, tá bom? Coluna prejuízo é o pior lugar que o seu nome pode ir. Aqui você não arruma crédito em lugar nenhum, amigo. Isso é muito ruim para você. E aí, quando você resolve isso daí, o que é pior? Que tem gente que paga essa dívida e mesmo assim o nome continua aí na coluna prejuízo, tá? Então você tem que ver, você que quer fazer agora o Desenrola Brasil, você tem que ver se você tem apontamento na coluna prejuízo. Se você não tem, amigo, não renegocie essa dívida que não está apontada. Procure outras dívidas, tá? Eu não estou dizendo que você não deve pagar as suas dívidas. Se você quiser pagar essa dívida, você paga. Mas eu indico a você que você procure as outras dívidas que estão atrapalhando o seu crédito. Eu vou mostrar outras que estão atrapalhando, que podem atrapalhar o seu crédito também, tá certo? Então você tem que ver isso. Agora vem o Desenrola Brasil. O Desenrola Brasil vai lá e fez uma proposta para você. Você já acessou o Desenrola Brasil? Você tem que baixar aquele aplicativo da Caixa. O Caixa tem, vai lá, olha e vê se tem alguma coisa, tá bom? Aí você viu que tem, você foi lá e fez um acordo. Vai pagar lá uma dívida com desconto. O que acontece? De modo geral, o banco joga aquele valor do desconto aqui na coluna prejuízo, tá? Ou seja, isso acaba com o seu crédito. Você paga a sua dívida e mesmo assim continua com o nome sem crédito. Você fica com o nome limpo, seu nome tá beleza, mas você fica sem crédito. Isso é ilegal, amigo. Se você pagou a sua dívida, amigo, você tem que ter o nome limpo, tá? Então, se o banco se negar a retirar o seu nome, você deve entrar com uma ação judicial, tá? Primeiramente, você tem que fazer o quê? Você tem que reclamar no banco, tá? Tem banco que é muito sensível, tem banco que já está tirando. Lá a gente tem um curso sobre isso, sabe? E a gente tem um formulário de reclamação já certinho. Então, quando os meus alunos mandam isso para o banco de modo geral já sabe, pelo linguajar que a gente usa, que aquele documento foi feito por um advogado, né? Então, ele já sabe que se não tirar o nome, vai tomar processo. Então, muitas das vezes eles tiram. Tem banco que não está nem aí, tem banco que não tira mesmo. Não tira e fala, ó, vai buscar o seu direito. Aí você vai buscar o seu direito no juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, sem advogado e sem gastar nada, tá? Você tem o direito de entrar com essa ação, o juizado funciona muito bem. Se você mora numa cidade bem organizada, amigo, basta você levar os documentos lá todo e explicar isso, eles entram com ação para você. Se sua cidade é uma cidade pequena, ou se tem um juizado mais desorganizado, ou então você não quer pegar fila, quer fazer sozinho, nós temos um curso sobre isso, tá? O curso é muito legal, tem ajudado muita gente, então você entra no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou oferecer ele hoje para você numa proposta irrecusável, tá? O link tá aqui, ó, aqui em cima no chat, tem aquela tarja azul, você clica e entra no meu grupo do WhatsApp, que vai ter a proposta hoje bacana para você conhecer tudo sobre a lista negra do Banco Central. Mas o importante é isso que eu expliquei para você agora, tá bom? Então você deve ficar muito atento a isso, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto que você deve ver antes de fazer acordo lá no Desenrola Brasil é você saber aqui se a sua dívida está na lista negra do Banco Central, tá? Agora, o segundo ponto que você deve estar atento quando você vai fazer acordo aí no Desenrola Brasil é saber se a dívida prescreveu, se a dívida caducou. Presta muita atenção nisso, amigo. Eu não estou falando que você não deve pagar suas dívidas prescritas,
Você deve pagar todas as dívidas, só que tem gente que não tem dinheiro sobrando. Então você deve pagar as dívidas que realmente estão te atrapalhando, as dívidas que não prescreveram, as dívidas que não caducaram, tá? Então vou contar tudo sobre prescrição de dívida agora para você, bem devagarzinho, bem clarinho, para você não fazer um mau negócio. Se você fizer um acordo de uma dívida prescrita, você arrumou uma nova dívida e agora você vai ter que pagar. É como você tivesse ressuscitado a sua dívida, tá? Então vamos lá contar para você. As dívidas mais comuns, dívida de água, luz, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá? Então, antes dos 5 anos, o credor ele pode colocar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, pode protestar o seu nome, pode entrar com um processo judicial, pode colocar o seu nome na lista negra do Banco Central, tá? Então vai vindo a prescrição. E como eu conto a prescrição, doutor? Vou explicar para você. Então é 5 anos a prescrição. Tá aqui os 5 aninhos, bem bonitinho, a prescrição começa a caminhar. Quando começa a caminhar? A partir do dia seguinte do vencimento da dívida, tá? Então venceu a dívida, a prescrição começa a caminhar bem bonita. Ela chegou aqui, a dívida prescreveu. Então, quando a dívida está prescrita, amigo, o credor não pode mais protestar o seu nome, ele não pode mais entrar com uma ação judicial, então ele não pode mais penhorar seu salário, seu contra-cheque, o seu passaporte, seu cartão de crédito, pode fazer nada disso mais. Não pode colocar no SPC, no Serasa, no Boa Vista, não pode protestar. A única coisa que ele pode fazer é uma cobrança amigável, tá? Falar, ô Ricardo, paga aquela dívida aí, eu facilito para você. Olha, vamos renegociar essa dívida aí. Ele não pode usar de mentira contra você também, porque isso é crime previsto no Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, depois da prescrição, amiga, essa dívida, ela se tornou uma dívida natural, tá? É uma dívida que você paga se você quiser. É uma obrigação moral, tá? Então, presta muita atenção nesses pontos que eu vou explicar agora para você. Veja só, então tá correndo a prescrição aqui bem bonita. O credor foi lá e protestou a sua dívida, tá? Então estava caminhando a prescrição aqui, ele protestou. Quando você protesta, você joga para a casa inicial e aí ela conta mais uma vez, tá? O protesto só pode acontecer uma única vez. Então, para você fazer essa contagem com certeza, você deve ver se sua dívida já foi protestada. Você vê no cartório de protesto, isso aí tem um monte, eu te ensino a fazer isso aí. Você faz essa consulta gratuita, tá? E veja outra coisa também. Pode ser que no meio desse caminho aqui, o credor entrou com um processo judicial. Quando você entra com um processo, suspende a prescrição, tá? Então ela volta a correr dentro do processo, algumas vezes sim, algumas vezes não, e a contagem não é mais de 5 anos e depende de vários fatos. Não é fácil explicar isso para leigos, tá bom? Então você deve estar atento a todos esses pontos aqui para você ficar ciente se sua dívida prescreveu. E agora eu vou aproveitar e vou responder uma dúvida muito comum. Doutor, a dívida estava correndo a prescrição aqui e o credor vendeu a dívida. A dívida volta para o começo? Não volta para o começo, tá? Então, se ela prescreveu, prescreveu. Não tem nada que ressuscite uma dívida prescrita, tá certo? Se ela prescreveu, ela prescreveu. Quando você faz acordo, você arrumou uma nova dívida, né? Então você deve estar atento a isso. Por isso que eu falo muito para as pessoas: não renegocie dívida prescrita. Dê preferência para as dívidas que não prescreveram, tá bom? Então espero que você tenha entendido esse segundo ponto aqui, que é fundamental para você entender isso daqui antes de fazer acordo aí no Desenrola Brasil, tá bom? Tomar um chazinho aqui para acalmar a palavra aqui, que eu vou falar o terceiro ponto para você aqui, para você entender agora em quanto tempo seu nome limpa, tá? Falei o primeiro, que é o quê?
Você tem que ver a lista negra do Banco Central. Segundo, saber se essa dívida já prescreveu. Aí você fez lá um acordo e você quer saber em quanto tempo o seu nome vai limpar, amigo. Então vamos lá. Se o seu nome tiver no SPC, no Serasa, no Boa Vista, ele limpa em 5 dias contados do pagamento daquela dívida, tá? Agora, se você fez um acordo em parcelas, o seu nome limpa em 5 dias contados da data do pagamento da primeira parcela. Tem gente que gosta de enganar as pessoas, fala, nós só vamos limpar o seu nome depois que você limpar e pagar integralmente a sua dívida. Não, se for dívida de consumo, amigo, tem que ser 5 dias contados do pagamento da primeira parcela. Se o seu nome está na lista negra do Banco Central e você pagou a sua dívida, o seu nome deve estar limpo em cerca de 1 mês. A lista negra do Banco Central ela é diferente dos outros cadastros restritivos de consumo. Ela ganha uma colher de chá, porque ela é atualizada uma vez por mês, né? Então acontece o quê? Acontece que às vezes você pagou na véspera do dia da atualização. Geralmente ela é atualizada dia 15. Então você pagou dia 14, não deu tempo mais de incluir o seu nome. Então você vai ter que esperar um outro ciclo, tá bom? Mas dentro de 1 mês, no máximo 2, o seu nome deve estar limpo. Não aceite nada diferente disso, tá? E agora, o terceiro ponto que eu tenho que ressaltar para você é quando o seu nome está protestado, tá? Você foi lá e pagou a dívida que estava protestada. Em quanto tempo seu nome limpa? Depende de você, amigo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar lá no credor que você pagou a dívida uma carta de anuência, tá? É uma espécie de um recibo dizendo que você pagou aquela dívida. Você vai ter que levar essa carta de anuência no cartório de protesto e vai pagar uma taxa ainda no cartório de protesto. Aí sim o seu nome vai ser baixado no prazo máximo de 5 dias, tá certo? Então esse é o tempo que você vai ter para limpar o seu nome quando você faz um acordo. Seja no Desenrola Brasil, no Serasa Limpa Nome, em qualquer lugar. Esse é o caminho que você vai perseguir, tá certo? Olha só, eu preciso alertar uma coisa para você que vai fazer acordo no Desenrola Brasil, tá? O que acontece, amigo? Ele está fazendo propostas aí, muitas vezes boas. Então, se você aplicar esse esquema que eu mostrei para você, esses 3 pontos, e você avaliar que valeu a pena, vale a pena fazer um acordo com o banco, faça o acordo, amigo. Faça o acordo sim, tá? Mas olha só, você tem que estar ciente do seguinte, às vezes ele te oferece um prazo muito grande e você aceita esse prazo, tá? Por quê? Porque você pensa, vou pagar uma merrequinha, mas isso às vezes não é legal para você. Por quê? Porque você vai acabar que vai ficar sem crédito muito tempo, tá certo? Se você faz uma dívida lá de 36 meses, dificilmente você vai conseguir crédito nesses 36 meses. Por quê? Vou mostrar para você aqui, ó, na lista negra do Banco Central que eu estava mostrando para você, tá? Porque vai aparecer aqui o seu comprometimento com o crédito, tá certo? Então vai ficar aparecendo aqui no seu banco que você fez acordo, que você está pagando um acordo. Então, se você está pagando um acordo, não significa que você resolveu o problema. Isso os outros bancos ainda vão olhar com certo desdém disso daí, principalmente no começo das parcelas. Eles querem saber se você já está pagando. Segundo, que às vezes você já comprometeu uma boa parte da sua renda. Vamos supor, você já ganha aí, vamos supor, R$5.000. Você fez 36 parcelas de R$1.000. Então você pensa, pô, não é muita grana, eu consigo pagar isso daí. Mas, ó, você já gastou 20% do seu salário nisso daí, tá certo? Então você deve pensar muito bem antes de fazer qualquer tipo de acordo. Faça essa análise que eu mostrei para você desses 3 pontos.